Mas eu tô querendo dizer isso por quê? Porque eu ando muito pelo centro da cidade. Eu gosto muito da história do Rio de Janeiro. Mal aproveitada, mal explorada. É uma história muito nova, muito recente, mal contada, mal explorada, mal preservada. Os sítios arqueológicos, a cultura arquitetônica, todo o acervo histórico do Rio de Janeiro e do Brasil de um modo geral é mal preservado e mal contado. Eu estou falando isso porque a Praça Floriano, Marechal Floriano, que é a Cinelândia, é palco de muitos momentos da nossa história. Aí você imagina, num lugar emblemático como aquele, você ter uma placa indicando o logradouro público, e aí a esquerda se acha detentora dos monopólios da virtude, que o Olavo de Carvalho sempre falou, tentando seguir ali o modelo ipsilíteris da cartilha gramscista, se achando detentor do monopólio da virtude. O que é que eu quero dizer com isso? Eles acham que se a pauta for nobre, na visão deles, ou supostamente nobre, eles têm direito de fazer o que quiser em prol daquela pauta, inclusive transgredir. Meu pai morreu, eu tinha 17 anos de idade. Eu acho que meu pai foi um grande homem. E foi mesmo. Agora, eu não posso chegar aqui na tua rua, na rua do teu estúdio, e falar assim, ó, esquece essa rua aí, agora o nome da rua é a rua do meu pai. E botar uma placa ali em cima, cara. A esquerda transgrediu, depredou o patrimônio público, que aquela placa custa dinheiro do meu imposto, do teu imposto. Mas a questão ali, foi o local ou foi a pessoa? Foi o local e o gesto da esquerda de achar que pode transgredir em prol de uma pauta. Então, não se aquela placa tivesse em outra rua, não teria algum problema algum? Não. Se tivesse em outra rua, também teria. Eles não podem sair mudando o nome de logradouros públicos como eles bem querem. Não tem nada contra a memória da Marielle. Aliás, eu nem conhecia a Marielle. Para mim, era mais uma vereadora inútil, como o pessoal tem deputados inúteis na Assembleia Legislativa. Nada contra a memória dela. Eu nem conhecia a Marielle, mas certamente, por ser do PSOL, ela deveria propor atrocidades como os deputados do PSOL propõem o tempo inteiro na Assembleia Legislativa. Então, assim, nada contra nem a favor a memória da Marielle. Você é tão recente. Pelo contrário, respeito, porque foi. Respeito e a minha condolência à família da Marielle, porque uma vítima de uma tragédia, de uma atrocidade, um assassinato no coração do Rio de Janeiro, às 7 horas da noite. Um absurdo isso acontecer. Eu, como parlamentar, como cidadão, exijo a punição desse crime, exijo a elucidação desse crime, como também exijo a elucidação e o reparo por conta do assassinato do Anderson, motorista da Marielle, que estava trabalhando, deixou um filho especial, ou uma mulher grávida, algo do tipo. E na mesma noite, poucas pessoas se atêm a isso, na noite do assassinato da Marielle, a poucos quilômetros ou metros de onde ela foi assassinada, na zona norte do Rio, um pai, no mesmo horário, chegava com um carro do portão de casa com um filho no banco de trás de 6 anos de idade. Um vagabundo chegou para assaltar ele, o cara teve um movimento brusco, tomou um tiro na cabeça e morreu na frente do filho de 6 anos de idade, no mesmo momento que a Marielle estava sendo assassinada. Igual indignação, eu também quero a elucidação desse crime, mas eu não vi ninguém da esquerda sequer comentar esse episódio. Porque eles têm o tal do silêncio e tudo que eles gritam, que eles clamam, é absolutamente seletivo. Tanto a voz quanto o silêncio seletivo. E aí, nesse caso, silêncio. Eles escolheram ficar em silêncio no caso desse assassinato. Então, esse episódio do PSOL foi meramente pela transgressão, por ser uma placa ilegítima e irregular, no coração, na praça fundamental para o Rio de Janeiro. Então, aquilo me incomodava, passar e ver aquela placa ali. E aí, só para entender aqui, foi do local onde ela foi assassinada? Não, não foi no local. Essa placa estava em frente à Câmara, na praça, na Cinelândia. Ela foi assassinada no Estácio, que ela saiu do centro da cidade, estava a caminho da Tijuca, foi assassinada no Estácio. É uma distância curta, né, em metros, quilômetros e tal, uma distância curta, mas não é no local que ela foi assassinada. Então, já era o pensamento de vocês retirar a placa ali? Antes, não foi uma situação que aconteceu ali? Falava, cara, esses caras acham que podem... Não estou discutindo se é justa a homenagem. Quer homenagear? Apresenta o projeto de lei, aprova na Câmara, ou faz um decreto municipal, autoriza a troca do nome, a prefeitura vai lá, confecciona a placa, troca a placa anterior, bota a placa nova, informa que mudou o nome da praça e por aí vai. Tá. Se fosse uma questão legal, você não implicaria isso. Nada. Né? Não teve essa burocracia não, eles só chegaram lá e botaram. Eles só chegaram lá e botaram na marca e pronto. Acabou. E aí, sempre falava isso, pô, isso é um absurdo, esses caras são... E aí um dia a gente estava numa reunião no centro da cidade, pô, e conversando com o Daniel, cara, vamos tirar essa placa e fazer um vídeo. A gente retirou a placa, fez um vídeo, o vídeo circulou bem pra caramba,
explicando. A gente foi lá, o vídeo mostrava isso, a gente tirando a placa, explicando, olha, eles botaram assim, nada contra a memória da vereadora, mas isso é ilegal, é legítimo e tal, a esquerda faz isso, pá. Legal. Passou uma semana. E aí teve um ato político nosso em Petrópolis. Justamente na praça que a gente estava hoje lá. Irmão, milhares de pessoas de camisa verde e amarelo, de camisa do Bolsonaro. E a gente fazendo discurso, tanto eu quanto o Daniel, ambos candidatos em 2018, a gente fazendo discurso. E aí a gente fala, ó, semana passada a esquerda tal, porra, depredou o patrimônio, a gente foi lá e tirou a placa e tal. E aí o Daniel vira para alguém, dá a chave do carro e fala assim, pega lá no meu carro que tal, o que sobrou da placa da Marielle, estava no carro do Daniel. Aí alguém foi lá no carro dele, pegou o destroço da placa, que já estava quebrada. Ou seja, não teve o gesto da gente quebrar com truculência, não teve isso. E a gente pegou a placa para exemplificar, para ilustrar o que a gente estava contando naquele momento. E aí a gente mostra aquela foto que ficou consagrada no mundo inteiro. A gente mostra a placa. Foi uma amiga minha que tira aquela foto. E aí passou o tempo. Dias depois, aquele vagabundo maconheiro lá da Rede Globo, lá, é redundante falar isso, né? Vagabundo maconheiro da Rede Globo, pelo amor de Deus. Do Vivier, cheio de folhinha de maconha atrás, aquele vagabundo. Ele faz o mimimi da esquerda. Ai, tanta truculência, pra que o ódio? Na verdade, quem odeia são eles. Porque o ódio e tal. Mas fala sendo sincero, se fosse ao contrário. O quê? E fizesse isso com vocês. Digamos um deputado, um vereador de direita bolsonarista assassinado, na mesma circunstância dela, tivesse uma placa e a esquerda fizesse o mesmo ato. Talvez você não reagiria assim também? Você está errado na tua formulação, porque nunca haverá a transgressão para homenagear alguém por parte da direita. A gente estava na praia de Copacabana com milhões e milhões e milhões de pessoas no 7 de setembro. Não teve assalto, não teve lixeira queimada, não teve vitrine depredada, como os black blocs financiados pelo Freixo destruíram o centro da cidade. A transgressão é um instrumento da esquerda. A transgressão é um instrumento da esquerda. Então, quando a gente faz essa foto, esse do Vivier comenta, com o mimimi de sempre, chororô deles. E aí vai Bruna Marquezine e tal, chegou na Madonna dando pitaco. Né? Logo ela, tão moralista, né? Dando pitaco. E aí essa foto correu o mundo, chega em jornal na Europa, capa de jornal na Europa. E aí ganhou um clamor tremendo, porque assim, todo mundo comentando, jornalista do mundo inteiro ligando e tal, o negócio explodiu. E aí o nosso receio era entender como é que a direita encararia isso. Porque poderia parecer para alguns algum oportunismo nosso. Sim. E não foi. Pode ter tido o efeito de dar visibilidade, teve, beleza. Mas não foi com o intuito meramente eleitoral. E aí o que foi muito bacana é que no dia seguinte da polêmica, o Flávio Bolsonaro estava na Barra da Tijuca, na Praia da Barra, visitando o Jair. Que o Jair tinha saído do hospital e estava lá, porra, se recuperando da quase morte dele, da cirurgia. Das 2 cirurgias, me parece. E aí o Flávio, quando saía da casa do Jair, tinha uma legião de jornalistas ali na porta da casa do Jair, na Praia da Barra. E aí alguém, certamente de uma extrema imprensa dessa da vida, um Foice de São Paulo da vida, Globolista, alguma coisa dessa aí, pergunta pro Flávio Bolsonaro. 2 apoiadores mais próximos, 2 correligionários, candidatos do seu partido, seu candidato a vice, papapá, eles foram trogloditas, truculentos, quebraram a placa em homenagem à vereadora, não sei o quê, papapá, aquele mimimi todo. E aí o Flávio Bolsonaro foi curto e grosso. Falou assim, olha, eles têm o meu apoio porque eles restauraram a ordem no Rio de Janeiro. Caramba. E aí virou a restauração da ordem, que foi assim, a frase que a gente fala sempre, a gente restaurou a ordem, fim de papo.